A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o evangelista Ailton e eu quero primeiramente agradecer a Deus por, por ter conseguido alcançar graça diante dele, por Deus estar permitindo, principalmente a minha esposa, a continuar com vida. Estou aqui para dar um testemunho porque na, eu me sinto assim na obrigação mesmo de dar esse testemunho e falar um pouco do que aconteceu aqui com a minha família, porque eu vejo assim como uma questão de utilidade pública, não só espiritual, porque estamos diante de um inimigo, além de ser invisível, ele ainda é bastante desconhecido. Nessas indas e vindas com a minha esposa no hospital, nessa luta aí contra o Covid-19, eu conversei com algumas pessoas profissionais da saúde, e até mesmo os médicos tiveram até muita humildade em reconhecer que é uma doença. Isso não é novidade, isso também na televisão, os infectologistas, eles têm a humildade de dizer que é uma doença que eles ainda estão aprendendo a lidar com ela. Não existe respostas para tudo. Uma coisa que eu pude perceber, que cada organismo um comportamento, né? Na maioria dos casos a infecção é no pulmão, outras pessoas já está sendo em outro órgão do corpo. Tem casos de pessoas com infecção urinária e em outros órgãos estomacal. Enfim, é muito difícil lidar com o desconhecido, né? Então, eu queria deixar aqui um versículo da palavra de Deus, antes de continuar prestando esse testemunho. Eu estou ali com a radiografia da minha esposa e estou ali também com o resumo da alta hospitalar, que comprova que ela realmente esteve com a Covid-19. Eu, minha filha, minhas duas filhas também tivemos sintomas das minhas filhas, né? Uma de 7, que é a Ludmilla, e a outra de 13, que é a Sara. Foram sintomas realmente mais leves. A Sara ficou 2 dias, a Ludmilla 1 dia só. Já eu fiquei de domingo, né, da madrugada de sábado para domingo, até a quinta-feira, tendo sintomas. Para ser mais exato, essa nossa luta começou no dia 8. No dia 8, na sexta-feira, minha esposa começou a ter febre, a Ciara. No dia 9, começou comigo. Dores no corpo o dia todo, e quando chegou à noite começou a febre. No dia 10 foi a Sara. E aí o que aconteceu? Fomos no hospital de campanha no domingo, dia 10, e lá foi medicado azitromicina e o antitérmico, que é dipirona, caso tivesse febre. E assim a gente fez por 5 dias. Aí começamos a tomar azitromicina e a dipirona como antitérmico. E eu também tomei outro remédio, que não foi por receita médica, mas falavam, não achei o ivermectina, achei o Anita, tomei o Anita, talvez ajudou no processo. Eu tomei durante 5 dias a azitromicina. Então, quando chegou na quinta-feira, terminou os antibióticos, o azitromicina. Isso na quinta-feira, dia 14. Aí quando foi na sexta-feira, dia 15,
eu já não estava nem mais com dores no corpo, só não estava mais sentindo gosto nem cheiro das coisas. Mas o meu corpo estava assim, sentindo um pouco cansado, mas já senti uma melhora. Só que a minha esposa, a Ciara não saía da cama, ela só ficava tomando azitromicina, dando também a ela a Anitta, né? E a reação dela, a mulher muito ativa, não conseguia levantar da cama, porque veio uma dor no corpo, tipo da dengue. Nós tivemos aqui tosse. O primeiro dia, no sábado, foi o dia mais violento, senti falta de ar, febre, dor de cabeça, e a falta de paladar me veio depois de uma semana. Só que aí eu já conseguia levantar, fazer as coisas. Conforme domingo e terça-feira, de dia tinha momentos que eu conseguia ficar mais estável. Aí eu ia fazer alguns afazeres domésticos, porque eu via minha filha e a minha esposa caída, né, de cama. Aí conseguia fazer alguma coisa que eu não estou acostumado, não sei fazer muito bem. Tive que me virar. Aí voltando à situação da Ciara. Quando chegou na quinta-feira, dia 14, acabou a azitromicina. E ela parecendo assim que não estava respirando muito bem. Aí quando foi no dia 15, sexta-feira, eu a levei no hospital ali do centro de Maricá, né, o Conde Modesto. E quando chegou lá, perceberam que a saturação dela estava muito baixa. Estava por volta de 86, 89. Aí explicamos a situação e logo levaram ela para a sala de isolamento. E ali começou a batalha. Realmente aquela saturação baixa estava sendo provocada por causa da infecção no pulmão. Então foi quando tirou o primeiro, fez a primeira, deixa eu até ver aqui, fez a primeira tomografia, tá aqui a tomografia. Não sei se vai dar para ver com o nome dela. Tá aqui a tomografia. Acho que a primeira tomografia é a de trás. 16/5, isso mesmo. Então, na primeira tomografia, vai perceber. Essa aqui é a primeira tomografia, 16/5. Tá aqui. É o que eles chamam de vidro fosco, né? É isso mesmo. Com infiltrado em vidro fosco. Em 50%. Então tá aqui. Para quem entende, né? Vai ver que disse que esses deveria ficar tudo pretinho, esses traços tipo fosse um vidro quebrado, já é da infecção, já não tomar conta do pulmão. Aqui no dia 16, quando foi 1h da tarde, por ela não conseguir querer ficar internada, os médicos falou, já que a diabetes dela é emocional e ela não quer ficar internada, a gente não vai poder segurar ela aqui, mas ela obteve uma melhora. A gente tirou ela do oxigênio, ela está estabelecendo ali em 92. Disse que o ideal da saturação, acho que é de 96 acima, se não me falha a memória, não sei exatamente, mas acho que é isso. Aí passaram para ela, aí liberaram ela nesse sábado, dia 16, e passaram mais antibiótico. Aí dessa vez não foi a azitromicina não, passaram antibiótico, amoxicilina. Passaram para dar ela de 8 em 8 horas, uma amoxicilina de 500, ou seja, 1 grama de amoxicilina. E que o remédio ia durar. Eles já tinham dado no sábado, eu ia começar no domingo e ia durar até a quinta-feira também. Mais 5 dias de amoxicilina. E passou também outros remédios por causa da questão da diabetes dela, que a preocupação deles é
sangue engrossar na veia, me esqueci o nome dos outros remédios. Penidine-solona, coisa assim. Depois eu posso dar o nome a vocês com perfeição, mas enfim. 1 grama de amoxicilina, 2 amoxicilina de 500 de 8 em 8 horas. E mesmo assim, isso foi no dia 16. Aí fiquei dando amoxicilina a ela do dia 17, que foi o domingo, até o dia 21, que foi a quinta-feira. Aí quando chegou na quinta-feira eu já queria levar, mas ela reluta bastante na questão de ir para o hospital. Essa outra semana foi a mesma coisa, ela não teve força para fazer nada, para levantar da cama, dor no corpo, cansaço, dificuldade até de levantar e ir até o banheiro. Eu não conseguia fazer nada. Aí quando foi na sexta, dia 22, eu senti que ela voltou a ficar aquela dificuldade para respirar. Aí eu falei, vamos lá hoje. Isso já era noite. Aí ela, não vou. Aí chegou meu sobrinho aqui também com suspeito. Falei, agora depende só da sua vida, meu sobrinho também. Eu vou levar vocês dois, eu também quero fazer um check-up, que eu não estou 100%. Vamos, porque eu ainda estou me sentindo fraco. Aí por muito custo ela foi. Quando chegou lá, a história da questão da saturação. Baixa outra vez, a saturação muito baixa. Aí, dessa vez com um quadro pior, porque aí apresentaram a segunda tomografia, fizeram uma outra tomografia dela. Essa é a segunda tomografia. Essa foi feita no dia 22, na sexta-feira. Aí nessa outra, segundo eles, o caso evoluiu. Vou mostrar aqui para você. Essa é a segunda tomografia. Aí o médico falou o que para mim? Disse que a amoxicilina, né, os remédios que foram dados para tomar em casa via oral, não tiveram, infelizmente, segundo o médico, não combateram da forma que deveria combater. Então isso fez com que o seu pulmão fosse mais tomado ainda pela infecção da doença. Então nessa sexta-feira não teve jeito. Ainda bem que ela foi com a mente mais, assim, até por estar passando mal, com a mente já voltada, assim, que se tiver de ficar, vai ficar para melhorar. Aí quando foi na sexta, dia 22, o médico falou, evoluiu, não tem jeito, vai ter que ficar internada. Falei pro médico, e agora, doutor, ela tá muito fraca, 2 semanas só cama. Levantava muito mal para ir no banheiro. Falei assim, doutor, e agora os procedimentos? Ele falou, olha, a gente vai ter que dar outros tipos de... a gente vai ter que dar outros tipos de medicação a ela, né? E torcer para que o organismo dela venha absorver bem essa medicação. Segundo ela teve que assinar um termo de responsabilidade e começou a aplicação de cloroquina. Ela fez uma aplicação de cloroquina. Quero até, não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas lá eu encontrei um enfermeiro que já veio aqui na nossa igreja pregar, o Felipe. Deus continue te abençoando sempre, Felipe. E vendo, né, a minha aflição, porque eu confesso aos irmãos, eu estava com fé lá no fundo do coração de que ela ia ficar boa. Mas como ser humano, em algum momento, quando eu vi o rosto que fez o médico, quando viu essa segunda tomografia, eu senti medo. Por algum momento eu tive medo de
está vendo ela pela última vez. Porque o médico falou, olha, não vou te negar não, a situação dela é bem séria. Evoluiu muito a doença. Então ali eu temi. E a primeira coisa que eu quero destacar que é cruel nessa doença é que uma das coisas, dentre tantas coisas que ela faz de triste, é que ela separa. Quando chega nessa situação evoluída, ela separa você das pessoas que te amam. É como fosse, como a gente lê, quando as pessoas ficavam leprosas na Bíblia, tinha que ser separado. E falou assim, você vai conversar com a assistente social. A assistente social falou assim, olha, a partir desse momento, não adianta o senhor vir aqui para a porta do hospital, a gente vai estar entrando em contato pelo telefone e ela vai ficar em isolamento. Você só vai ver ela se ela melhorar. E nisso já eram as 3 horas da manhã, eu vim no carro, falei até para meus amigos, né? Joguei para a direita, assim, para a faixa da direita, e não tinha mais oração, era lágrimas. Eu creio que o Espírito Santo pegou minhas lágrimas, porque eu tive medo de perder naquele momento ali minha esposa. E eu pedi a Jesus, Jesus, nesse momento, Espírito Santo, meu amigo, não me deixa sozinho não, se manifesta para mim. Eu preciso de te ouvir, eu preciso do Senhor demais. E eu chorava. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto cruel dessa doença, é que ela traz a separação das pessoas que você ama. O segundo ponto que eu observei do comportamento dessa doença, que ela traz a dúvida. Até então, você vai, diz que até um resfriado no momento suspeito, uma dor de cabeça suspeita, só que você volta com a dúvida, porque não faz o teste. Mas só para resumir o processo dela, quando foi no dia 22, ela ficou internada. Ela disse que começou a aplicação de cloroquina e que nada parava, né? Ela tem efeitos colaterais muito fortes. E ao mesmo tempo que eles aplicavam cloroquina, que ela falou, aquilo ardia na veia, ao mesmo tempo aplicava Prazil para poder segurar alguma coisa de comida no estômago dela. Então ela disse que do dia 22, 23 e 24, ela ficou em coma. Ou melhor, ela ficou no CTI. Ela disse que acho que no dia 22, para baixar, por ela ser diabética, acho que aplicaram nela uma quantidade alta de insulina e disse que tinham que aplicar e ficar monitorando ela, que se abaixasse demais, dar alguma coisa para ela comer para levantar. Ela falou que acho que eles ficaram um pouco despercebidos e ela costuma ficar sempre muito alto, né? Disse que baixou demais e chegou a 50. Ela disse que ouvia só as vozes longe falando assim, vamos reanimar, vamos reanimar. Não entuba não, porque o pulmão dela tá, por causa da Covid, tá muito imprensado. Não entuba não, que se ferir a parede, aí ela não vai ter chance de melhora. Aí disse que ela escutou alguém falando assim, não, já conseguimos reanimar já, bota só no oxigênio, não entuba não. Aí quando foi no sábado, 1h da tarde, transferiram ela para o Ernesto Che Guevara, é onde o hospital de campanha, né, da Covid só não está aberto ao público, só aceita quem chega de ambulância. Ela disse que chegou ali e ainda ficou no CTI, ela ficou no CTI por 3 dias, tomando cloroquina. E nisso, em casa, com aquela angústia, pedi oração a várias pessoas. Quero aproveitar aqui de novo, agradecer a todos os amigos,
a todas as igrejas que oraram pela minha esposa, porque eu ligava para lá e só falava ela está estável dentro dos parâmetros esperados. Era o que eles falavam, mas ela me falou que ela estava no CTI, passando muito mal. Mas a recuperação dela foi muito rápida, porque ela entrou no dia 22, 23 sábado, 24 domingo, 25 segunda, no dia 26 agora, terça-feira passada, eu fui buscá-la. Ela já estava de alta. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o médico falou para mim, olha, toda a medicação que ela poderia tomar, ela já tomou. Agora vai depender muito da reação do organismo dela para combater, expulsar de vez o vírus do corpo. Mas a infecção, pela bateria de remédio que ela tomou, já foi combatida. Você vai para casa. Se ela voltar a sentir febre, você traz ela de volta para o hospital. Tá aqui o resumo da alta hospitalar. Não sei se os irmãos vão conseguir ver. Tá aí escrito, tá vendo o teste Covid-19 realizado dia tal como positivo. Acho que tá aqui. Como positivo, tá vendo? Então, pelo menos dela, não existe mais dúvida. Eu também senti os mesmos sintomas, mas aconteceu o que os médicos falaram. Quem tem uma imunidade mais forte, como foi o caso das crianças, seria uma recuperação mais rápida. Então, ela está já se alimentando bem, se alimentando muito bem hoje, então, comeu muito bem. Tenho feito sucos para ela, bastante suco, principalmente em jejum. Estou fazendo um suco de manhã, dou um suco para ela que eu vi bem na internet, que é para poder liberar as toxinas e faz bem para o pulmão, com agrião, nabo, alho, cenoura, mais o que eu coloco? Coloco limão, coloco água e pepino, aí bato, aquele suco bem verdinho, que é considerado esse suco que limpa as toxinas do corpo, né? E ainda coloco também inhame, faço suco de laranja com inhame, que é um anti-inflamatório natural e tem se alimentado muito bem. A única coisa que deram aqui na receita foi um puff, se tiver falta de ar, que é aquele igual quando a pessoa tem asma usa. Então, meus irmãos, estamos nessa luta aí. E eu quero declarar aqui que eu não busquei a Deus por causa disso e não deixei de buscar a Deus por causa disso. Tive um momento que tive que dar toda a atenção necessária para minha família. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes a gente canta aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Só que uma das dificuldades que eu estou observando no meio da igreja para combater essa doença, que já que se os próprios médicos que estudam para isso têm a humildade de reconhecer que é algo ainda desconhecido, que ainda está sendo descoberto, então é um momento de que toda informação ela pode salvar uma vida. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, falei que é de utilidade pública. Porque uma das coisas terríveis que vem com essa doença é a dúvida. A primeira delas, se você não fez teste, fica naquela, será que é só um resfriado? E no meio do povo cristão, o que eu percebi é que muitas pessoas tiveram os sintomas e se calaram, ficaram em casa, melhoraram e continuaram transitando. Isso foi ruim, por quê? Você vê aqui, ela depois de ter tanto tempo,
questão dela evoluiu, mas a fase aguda, que são os primeiros 10 dias, ela já teve, porque isso começou no dia 8 para ela. Mesmo assim, na terça-feira, quando saímos, a recomendação, fique mais 7 dias em casa. E eu ainda vou levar ela, né, depois desses 7 dias, terça-feira vai dar 7 dias, eu vou levar ela para fazer os exames para ver se esse vírus já saiu totalmente. E eu também vou fazer para ver se esse vírus já saiu totalmente. Por quê? Por questão de prudência, por questão de consciência social. Que a gente não quer prejudicar ninguém. Porque se pega num jovem, se o jovem não tiver nenhuma complicação, nenhum problema crônico, pode acontecer como a minha filha, né? Ficar um dia só. Ainda existe estudo dizendo que pessoas assintomáticas, pessoas que têm o vírus, transmitem, mas não têm sintomas nenhum. Então, por isso, o isolamento é importante nesse momento. E a dúvida, deixa eu entrar um pouquinho agora na área cristã. Eu quero deixar, para não ficar só nas minhas palavras aqui, porque eu quero deixar esse testemunho, uma palavra para a igreja. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Está escrito assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Verso 2: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3: Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Um dos conceitos que estava dentro do coração dos discípulos fica fácil de perceber por causa da pergunta que eles fazem ao Senhor Jesus. Ao ver um homem cego de nascença, a pergunta para Jesus é bem direta. Quem pecou, ele para estar assim ou os pais dele? Tudo que acontece na nossa vida, a gente fica atribuindo tudo aos nossos pecados. Beleza. Só que a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Então, quando a gente é acometido de alguma doença, a gente tem o costume de atribuir isso ao pecado. Mas se assim fosse, nós estaríamos anulando, se cada vez que nós ficássemos doentes, fosse por causa do nosso pecado, mesmo tendo a plena consciência de que eu sou um pecador, porém arrependido e confesso, e sirvo ao Senhor Jesus, confesso a Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, mas mesmo assim, isso não me deixa isento de ficar doente. Logo, quando eu tenho a mente, como dos discípulos aqui, que ainda estavam aprendendo, e vejo que todo mundo que fica doente é por causa de algum pecado de que ele cometeu, eles ainda achavam que poderia ser do que os pais cometeram, só que Jesus já quebrou, né? Porque essa era a época da lei, no Antigo Testamento. Você lê em Êxodo 20, diz que Deus visitava até não sei quantas gerações por causa do pecado de um pai, mas isso já foi quebrado no próprio Antigo Testamento. Tem um texto em Ezequiel que já quebra essa questão de maldição hereditária. Hoje em dia, o que pecar certamente colherá. Mas existem propósitos de Deus que fogem ao nosso entendimento. E nós também, às vezes, fazemos como os discípulos. Atribuímos o que acontece na vida de uma pessoa ao que ela fez. Mas só que aqui, no nosso contexto, nós estamos passando por uma pandemia. E essa pandemia, Deus veio
e permitiu. Tem gente que não aceita muito, mas eu não estou nem preocupado com isso. Cada um tem sua opinião a respeito dos outros, mas eu tenho a minha. Porque, ou então a gente vai ter que dar crédito ao diabo e dizer que o diabo está fazendo isso tudo, ou então dar crédito ao homem e dizer que o homem sozinho está fazendo isso tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe o propósito de Deus por trás de tudo que acontece. Porque Deus tem o controle de tudo. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de todas as coisas que vão acontecer e tudo converge para um cumprimento da vontade de Deus. Então quando faz essa pergunta, Jesus deixa bem claro, não foi ele que pecou, e nem os pais dele, mas essa doença, ele era cego de nascença, essa doença, louvado seja o nome do Senhor, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem obras de Deus que a gente não entende. Quer que eu cite um exemplo? Jó. Talvez se não existisse o livro de Jó na Bíblia, mesmo servindo a Deus quando você ficasse doente ou sofresse por alguma calamidade, talvez você iria pensar como esses discípulos e imaginar assim, Deus não está na minha vida. Se Deus estivesse na minha vida, isso não acontecia. Nós somos bombardeados de uma mensagem triunfalista dizendo que você não pode ficar doente, que você tem que ser cabeça e não cauda, e blá, 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 blá. Mas, se por um lado você tem uma mensagem disso, existe o outro lado de mensagem que diz que você pode ficar doente. Quando eu olho para a história de Jó, eu vejo que existia uma obra de Deus acontecendo na vida de Jó, que Jesus respondeu, para que se manifeste as obras de Deus, né? Sobre esse homem aqui. Existia um propósito por trás daquilo tudo, que Jó passou o que passou e demonstrou a sua fé, não por causa do que ele tinha, mas por causa do que ele perdeu e mesmo assim permaneceu na presença do Senhor. Que a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 1, versículo 8 em diante, versículo 7, o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao